Marco, tudo bem? Vamos começar essa outra questão aqui que você passou. Ele fala que nós temos, ele coloca como informação, né, como dados, de que o logaritmo de 8 na base 2, o logaritmo de x mais 9 na base 2 e o logaritmo de x mais 7 na base 2 são as medidas em centímetros dos lados de um triângulo e nessa ordem estão em progressão aritmética. E depois pergunta qual o perímetro desse triângulo. Então vamos lá. É, Vamos começar da forma. Eu sempre gosto de desenhar algumas coisas para que a gente fique com isso na cabeça já, né? Então, nós temos um triângulo, eu não sei como é que esse triângulo é, se ele tem alguma característica especial, retângulo e por aí vai. E nós temos que a medida de um lado é log de 8 na base 2, a medida do outro lado é log de x mais 9 na base 2, e a medida do outro lado é o log de x mais 7 na base 2. Ok? A outra informação que ele dá é que esses números estão em PA. Então, se eles estão em PA, a gente tem que respeitar a lei da PA. Ou seja, o nosso primeiro termo, que eu vou chamar A1, ele é o log de 8 na base 2. O nosso segundo termo é o log de x mais 9 na base 2. E o nosso terceiro termo é o log de x mais 7 na base 2. E o que a gente não pode esquecer da PA, progressão aritmética, é que o segundo termo menos o primeiro, ele tem que resultar na mesma conta do terceiro termo menos o segundo. Isso se chama razão. E a razão na PA é calculada exatamente dessa forma. E ela tem que se manter constante, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é isso. E através disso aqui é que a gente vai relacionar as duas coisas. Tudo bem? Então, vamos lá. O que é que a gente vai fazer então? Para a gente fazer o segundo termo menos o primeiro, então nós vamos colocar aqui log de x mais 9 na base 2 menos log de 8 na base 2. Isso tem que ser igual ao terceiro termo, x mais 7 na base 2, menos o segundo termo, que é o x mais 9, também na base 2. Como os logaritmos estão todos na mesma base, o que eu vou me concentrar é exatamente nessas duas operações que eu tenho aqui. E por definição, quando eu tenho subtração de logaritmos, eu tenho quociente ou divisão de logaritmandos. Ou seja, como é que eu reescrevo isso aqui? Log na base 2, só que agora de uma expressão. X mais 9 dividido por 8. Do outro lado, a mesma coisa. Log na base 2 de x mais 7 dividido por x mais 9. Note que eu tenho a mesma base em ambos os termos. Isso facilita muito a minha vida. Porque, na verdade, quando eu tenho dois logaritmos de mesma base e o resultado desses dois logaritmos são idênticos, o que vai resultar é que os seus logaritmandos, então, x mais 9 sobre 8 deverá ser igual a x mais 7 sobre x mais 9. Ok? E nós vamos ficar com essa equação aqui para resolvermos. Bom, para resolver essa equação, vamos usar o método mais clássico que existe. Eu vou passar os denominadores multiplicando para o outro lado do sinal de igualdade. Então, vai ficar assim. X mais 9 vezes x mais 9 igual a 8 que multiplica x mais 7. Aplicando a distributiva aqui, nós vamos ter o quê? X ao quadrado mais 9x mais 9x mais 81. E aqui vai ficar 8x mais 56. Ok? Nós vamos ficar com essa conta aqui. O que a gente vai ter que fazer agora é o quê? Aqui, agrupar. Isso vai dar uma equação de segundo grau e nós vamos ter que resolver a equação de segundo grau e quase que com certeza, isso se o delta for maior do que zero, nós vamos obter dois valores para x. Ok? Então, vamos lá. Nós vamos obter aqui x2 mais 18x mais 81. Então, vamos lá. x2 mais 18x mais 81 igual a 8x mais 56. Vou passar
esses termos aqui para o outro lado. Então vai ficar x2, 18x menos 8x, 10x. 81 menos 56, isso vai dar 25. Isso igual a zero. Daqui eu tiro que o A da equação do segundo grau é 1, que o B é 10 e que o C é 25. Portanto, o nosso delta vai dar 10 ao quadrado menos 4 vezes 1, que é o A, vezes 25, isso vai dar 100. Nosso delta vai dar 0, o que resulta em um único valor, né? Já que o delta é igual a 0, resulta em um único valor para x. Então, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de 0, que dá 0, dividido por 2a, que é 2. Isso vai dar x igual a menos 5. Ok? Então, encontramos o x igual a menos 5. Só que a gente tem um porém. Como a gente está lidando com logaritmos, nós temos que fazer a condição de existência do logaritmo. O logaritmo ele não pode admitir o logaritmando menor do que 0. Ele não pode ser negativo, né? Na verdade, ele não pode nem ser 0. Então, vamos lá. A gente tem um logaritmo que é log de x mais 9 na base 2. Se o x é menos 5, isso aqui vai ficar log de 4 na base 2, o que é perfeitamente possível porque o logaritmando é maior do que 0. Então, está perfeito, não vai ter problema. O resultado disso aqui, 2. Por quê? A conta que eu faço é qual o número que vai servir de expoente para a base para poder dar igual ao logaritmando. Esse número tem que ser o número 2. Vamos para o outro logaritmo que ele colocou, que era o logaritmo de log de x mais 7 na base 2. Como x é menos 5, então isso vai ficar log de 2 na base 2. Por definição e simplesmente uma decoreba, né? Qual o número que vai servir de potência para a base para poder resultar no logaritmando? Então, vai ser 1. Por quê? Se eu pegar a base do logaritmo, que é o 2, 2 elevado a 1 vai dar o logaritmando, que é 2. Então, eu tenho aqui o resultado dos dois logaritmos. Lembre que eu tenho o primeiro termo do logaritmo como sendo logaritmo de 8 na base 2, isso resulta em 3. Eu tenho o segundo termo da PA como sendo logaritmo de x mais 9 na base 2, isso a gente fez o cálculo, deu 2. E nós temos o terceiro termo dessa PA como sendo logaritmo de x mais 7 na base 2, que resultou em 1. Beleza? Então eu tenho os três lados do triângulo. Para calcular o perímetro, que é o 2P, que a gente chama, é só somar os lados do triângulo. Isso vai dar 6 centímetros, uma vez que ele disse que os lados eram dados em centímetros. Tudo bem? Só como forma de acrescentar um pouquinho, vou destrinchar um pouco o cálculo do logaritmo, que eu acho interessante. Tá? Quando a gente tem aqui só para dar um adendo, tá? Log de 8 na base 2, eu coloco isso aqui igual a um determinado y, e a conta que eu faço é o seguinte, eu pego a base do logaritmo, elevo ao número que está fora e igualo ao logaritmando. É essa conta que eu tenho que fazer. Então, o y é o expoente da base do logaritmo para que eu alcance o logaritmando. Ora, se a gente fatorar o 8 aqui, o 8 é 2 à terceira. Então, nós vamos ficar assim, 2 elevado a y igual a 2 elevado à terceira. Como as bases são iguais, os expoentes têm que ser iguais. Portanto, o y é igual a 3 e, por conclusão, logaritmo de 8 na base 2 é igual a 3. Ok? Valeu, então, um abraço.